Fiel, existem dias em que tudo muda, dias em que o torcedor acorda e percebe que o Corinthians voltou a ser o assunto mais comentado entre milhões de apaixonados pelo futebol, dias em que uma simples notícia é capaz de mexer com a emoção de quem acompanha o Timão todos os dias. E hoje foi exatamente um desses dias. Mas antes de continuar, eu quero pedir uma coisa para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. O seu apoio ajuda muito o canal a continuar trazendo todas as informações sobre o Corinthians. E já comenta aqui embaixo, vai Corinthians! Quero ver a força da Fiel nos comentários. Agora presta muita atenção, porque essa história merece ser acompanhada até o final. O Corinthians nunca foi apenas um clube de futebol. O Corinthians é um sentimento, é uma paixão que atravessa gerações e que faz milhões de pessoas viverem emoções difíceis de explicar. Quem é corintiano sabe exatamente o que isso significa. Não importa se o momento é bom ou ruim, não importa se o time está vencendo ou enfrentando dificuldades, o amor pelo Corinthians continua vivo. E é justamente isso que torna a Fiel uma das torcidas mais admiradas do mundo. Ao longo da sua história, o Corinthians enfrentou momentos de glória, mas também enfrentou grandes desafios. Houve épocas em que ninguém acreditava. Houve momentos em que as críticas eram enormes. Houve situações em que parecia impossível encontrar uma solução. Mas o Corinthians sempre encontrou uma maneira de seguir em frente. Sempre encontrou forças para lutar. Sempre mostrou que a sua grandeza vai muito além dos resultados dentro de campo. Talvez seja por isso que a torcida nunca abandona. Porque a Fiel sabe que a história do clube foi construída através da superação. Foi construída por pessoas que nunca desistiram. Foi construída por jogadores que entenderam o peso dessa camisa. Foi construída por torcedores que continuaram apoiando mesmo quando tudo parecia difícil. Hoje, mais uma vez, milhões de corintianos acompanham cada detalhe do que acontece dentro do clube. As redes sociais estão movimentadas. Os grupos de mensagens não param. As discussões acontecem a todo momento. E existe uma pergunta que está na cabeça de muita gente. O que vai acontecer daqui para frente? Essa é uma pergunta que ainda não possui resposta. Mas uma coisa é certa: o Corinthians continua mobilizando milhões de pessoas. Continua despertando emoções. Continua sendo um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e continua carregando uma torcida que jamais abandona. Enquanto as informações surgem, a expectativa aumenta. O torcedor busca respostas. O torcedor quer entender os próximos passos. O torcedor quer enxergar um futuro melhor para o clube. Afinal, quem ama o Corinthians quer ver o Timão forte, competitivo e preparado para voltar a disputar grandes conquistas. A verdade é que o Corinthians sempre chamou atenção justamente porque nunca foi um clube comum. Desde a sua fundação, o Timão construiu uma identidade ainda mais interessante, porque os grandes momentos do Corinthians nunca começaram de forma fácil. Muitas das conquistas que hoje estão gravadas na memória da Fiel nasceram em períodos de desconfiança, nasceram quando muita gente acreditava que o clube não conseguiria reagir, nasceram quando as dificuldades pareciam maiores do que as soluções. Mas o Corinthians sempre teve uma característica especial: a capacidade de surpreender. A capacidade de transformar pressão em motivação. A capacidade de encontrar forças quando ninguém mais acredita. Talvez seja por isso que a torcida continue tão ligada ao clube. Porque o corintiano sabe que a história ainda está sendo escrita. Sabe que o próximo capítulo pode mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Sabe que o futebol é feito de ciclos. E que nenhum momento dura para sempre. Enquanto os dias passam, a expectativa cresce. Cada informação gera novas discussões. Cada novidade desperta novas opiniões. E a Fiel continua acompanhando tudo de perto. Porque quando o assunto é Corinthians, não existe distância. O torcedor quer saber. O torcedor quer entender. O torcedor quer participar. E acima de tudo, o torcedor quer acreditar. Afinal, acreditar sempre fez parte da essência corintiana. Foi acreditando que a torcida superou momentos difíceis. Foi acreditando que o clube conquistou vitórias históricas.
Foi acreditando que o Corinthians construiu uma das histórias mais respeitadas do futebol brasileiro, e essa confiança continua viva, continua presente em cada arquibancada, continua presente em cada bandeira levantada, continua presente em cada camisa alvinegra usada com orgulho, porque ser Corinthians não é apenas torcer, é carregar uma paixão que acompanha a vida inteira, é sentir alegria quando o time vence, é sofrer quando o time perde, mas principalmente, é nunca abandonar. Ao longo dos anos, milhares de histórias foram construídas dentro dessa relação, entre clube e torcida. Histórias de famílias inteiras unidas pelo mesmo amor. Histórias de viagens para acompanhar o time. Histórias de momentos inesquecíveis vividos nas arquibancadas. Histórias que mostram que o Corinthians é muito maior do que qualquer resultado, muito maior do que qualquer fase, muito maior do que qualquer dificuldade. E talvez seja exatamente isso que faz a diferença, porque os desafios passam, as críticas passam, os momentos difíceis passam, mas a paixão da Fiel continua. Ela permanece firme, permanece forte, permanece viva, e é essa paixão que mantém o Corinthians entre os gigantes do futebol. Agora, olhando para o futuro, existe uma pergunta que permanece no ar. O que vem pela frente? Quais serão os próximos passos? Quais decisões serão tomadas? Quais mudanças podem acontecer? Neste momento, ninguém possui todas essas respostas. Mas existe uma certeza: a torcida continuará acompanhando, continuará cobrando, continuará apoiando, continuará acreditando, porque essa é a essência do Corinthians, uma essência construída através da